A paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Samuel e eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida hoje. O título dessa mensagem é Por que não desanimar? E o texto base está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu gosto muito dessa palavra. Paulo aqui ele não nega o sofrimento, mas ele mostra que todo sofrimento nessa terra não se compara à glória eterna que o Senhor tem para nós. E a chave está no olhar, não nas circunstâncias, mas nas promessas de Deus para a nossa vida. Até porque a palavra de Deus nos destaca que nossa vida precisa ser vivida de fé em fé e não por vista. E Paulo vai dizer assim, ó, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso corpo é frágil, sujeito às ações do tempo e ao sofrimento, às lutas de cada dia. Por isso Jesus ele vai dizer, nesse mundo tereis aflições, tereis lutas, dificuldades, passaremos por problemas, teremos situações que vão nos causar angústia, desânimo, desilusão, tristeza, choro, desesperança. Mas precisamos ter a certeza de que o Senhor, ele é o Deus da nossa salvação, de que Jesus ele morreu e ressuscitou para que eu e você venhamos ter esperança, e uma esperança não terrena, mas eterna. Por isso, Paulo ele vai dizer assim, ó, se esperarmos do Senhor somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo ele continua dizendo assim, ó, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo está dizendo aqui é que tendo nós uma vida espiritual com o Senhor, nós somos todos os dias renovados com a esperança eterna, a esperança que o Espírito Santo nos dá, a esperança que Jesus nos deixou de que ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas voltará para nos buscar. E só é possível nós vivermos isso se nós entendermos que vivemos em uma batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, como diz lá a palavra do Senhor em Gálatas. Todos os dias da nossa vida viveremos essa batalha. E aquele a qual for mais alimentado, seja a nossa carne ou o nosso espírito, será mais forte. E o mais forte vai vencer o outro. Não tem jeito. Se você alimentar a sua carne vai vencer o espírito. Se você alimentar o espírito, o seu espírito vencerá a sua carne. E como posso alimentar a minha carne ou o meu espírito? Nós alimentamos a nossa carne quando satisfazemos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres. E alimentamos o nosso espírito quando nós dedicamos uma vida de santidade ao Senhor, em oração, em busca na palavra, em jejum, em separação ao Senhor. Vivemos uma vida onde o nosso pensamento é elevado ao Senhor em todo momento, diante de todas as situações, em todas as circunstâncias. Então, no versículo 17, Paulo ele fala sobre a perspectiva que nós temos. E aí depende da perspectiva que eu ou você estamos tendo diante das situações da vida. Porque Paulo ele vai dizer assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. E esse aqui é o Paulo que foi açoitado, aprisionado, espancado para negar a sua fé. Esse aqui é o Paulo que estava sendo perseguido agora pelo Evangelho, passando por situações de angústia, de sofrimento, de dores. Ele vai dizer assim, a nossa leve e momentânea, porque a perspectiva que ele tem é de que a promessa do Senhor ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa, a promessa de vida eterna é tão perfeita, tão sublime, que toda luta, que toda dor que nós viemos a passar na nossa terra é somente uma leve e momentânea tribulação. E aí talvez você que está me ouvindo ainda não tenha compreendido, mas por que muitas das vezes você, eu, nós
desanimamos, nos entristecemos, perdemos a esperança. Tudo tem uma raiz. Você não perdeu a fé, não desanimou de uma hora para outra. Você deixou de ler a palavra, você deixou de orar, você deixou de caminhar, você deixou de buscar. E aos pouquinhos você foi apagando o fogo do Espírito na tua vida. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a perspectiva precisa ser a correta. A perspectiva precisa ser que diante de todas as lutas e dificuldades que nós estamos passando, há uma promessa que não é terrena. Por isso o próprio Paulo vai dizer que se nós esperarmos do Senhor somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a promessa que o Senhor nos fez, ela não é terrena, mas ela é eterna. Então, mesmo diante de toda a luta, de toda a tribulação, de toda a dificuldade que eu e você estamos passando, há uma promessa e nós precisamos viver de acordo com essa promessa. Nós precisamos focar nessa promessa. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus, porque a promessa que nós temos, ela é eterna. Há uma promessa, nós precisamos olhar para o alvo e seguir diante do alvo. Eu sei que talvez você está passando luta, dificuldade, talvez alguém já te desenganou, já te desesperançou, você está desempregado, todas as coisas estão dando errado, e se você olhar com os olhos humanos, certamente você vai desfalecer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. A fé em Cristo Jesus. Aleluia. O que eu estou dizendo para você é que Paulo ele não nega a dor, não nega as lutas e as dificuldades, a tribulação, mas ele coloca em perspectiva. E a perspectiva correta que eu e você, como servos do Senhor, precisamos ter é que nós temos uma promessa eterna do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus que morreu e ressuscitou e foi para o Pai e prometeu que voltaria para nos buscar. E precisamos viver por essa promessa. E por isso o nosso foco precisa ser no invisível. Paulo vai dizer assim no verso 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. O visível é temporário. Tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, tudo que nós perdemos, tudo isso vai passar. Até porque a palavra de Deus diz assim, ó, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora o invisível é eterno, as promessas de Deus, a vida eterna, a presença de Deus. A visão espiritual ela nos ajuda a enxergar as coisas com os olhos da fé e não com os olhos da razão. Porque é bem verdade, irmão, porque se nós olharmos com os olhos da razão, muitas das vezes nós verdadeiramente vamos desfalecer, nós vamos desanimar, nós vamos perder a fé. Porque é muita luta, muita tribulação, são muitos problemas. Se você olhar para o nosso país passa por um momento político terrível. Se você olhar para as igrejas passam por muitos problemas, muitas lutas. Se você olhar para a humanidade em geral, são coisas que nos fazem desanimar, nos desesperançar, mas quando eu e você olhamos para o Senhor Jesus Cristo e focamos na sua palavra, nas suas promessas, na sua verdade, nós somos fortalecidos porque nós entendemos o que Paulo ele diz quando ele fala para não esperarmos somente nessa terra, porque ainda que eu e você não venhamos receber nessa terra, há uma promessa para a eternidade, uma promessa de paz, uma promessa de alegria, onde não vai haver mais choro, mais planto, só vai haver alegria na presença do Senhor, viveremos em paz, todo sofrimento será sanado, toda luta, toda dificuldade. Então você que me ouve, precisamos permanecermos firmes, sabendo que a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, irmão. A promessa ainda está de pé. E o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então fica firme. Confia nas promessas do Senhor para a tua vida, que ele vai fazer nessa terra, mas ainda que não aconteça aqui, a promessa eterna de Cristo Jesus é garantida. Ele não falha. Ele não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, comenta aí embaixo. Curte para que esse vídeo tenha um alcance maior, tá bom?
e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.